Bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de terça-feira. Terça-feira, hoje estamos no dia 9 de maio do ano 2023. 13 graus a temperatura aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Hoje está começando esta terça-feira com esta temperatura. Agradecemos a Deus por isso. E nada melhor que um bom mate, um bom chimarrão para esquentar o nosso corpo. Estamos aqui com a nossa programação A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na nossa página do Ministério Vindos do Pai. Ministério este que tem como objetivo anunciar o Evangelho do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu, mas também que ressuscitou ao terceiro dia e hoje está sentado à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós, daqueles que o buscam com espírito e em verdade. E lembre-se de uma coisa, que em nenhum outro existe salvação a não ser no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vos enganeis, não existe salvação sem Jesus. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe salvação sem novo nascimento. Não existe salvação sem a graça de Deus, sem transformação da nossa mente, do nosso ser. A mudança começa no nosso interior, logo vai se refletir no nosso exterior. Nós estamos falando nestes dias sobre o rei Josias. O rei Josias, um rei que marcou a diferença no reino de Judá. Ele vinha de uma família nada estabilizada. A família de Josias era uma família idólatra. É engraçado porque mesmo eles pertencendo ao povo de Deus, conhecendo ao verdadeiro Deus, o pai de Josias, que se chamava Amon, tinha se desviado do caminho do Senhor. E às vezes eu me pergunto o que leva uma pessoa a abandonar ao Senhor, se desviar do caminho do Senhor em pós da idolatria, transformar-se naquilo que eram antes ou ainda piores do que eram antes. E aqueles que nascem no lar evangélico, o que leva a eles a afastar-se do Senhor? Poderíamos parar aqui e começar a analisar todas estas questões, mas nós não vamos solucionar absolutamente nada com analisar as questões. O que sim devemos de fazer é orar por aquelas pessoas que têm se desviado, que têm caído na idolatria, que têm ido detrás de outras religiões, deixando a fonte de vida que é Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Não sei se você entendeu isso. Ele veio para nos dar vida em abundância. Porque muitos cristãos não experimentam a vida abundante que Cristo nos entregou, que nos deu, que se sacrificou, que se esvaziou a si mesmo, que deixou o seu trono de glória por amor a cada um de nós, para que nós viéssemos ter essa vida abundante. O que leva
a pessoa abandonar ao Senhor. E nos resta orar, clamar, dar bom testemunho e voltar a evangelizar. Sabe, nós estamos vivendo nos dias de hoje, onde tem uma necessidade urgente de evangelizar a igreja. A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela está sendo necessitada de ser evangelizada. Diante de uma situação de idolatria, diante de até uma idade de 8 anos estar ali na sua casa, vendo seu pai desonrar a fé, desonrar a Deus. Aos 8 anos de idade começa Josias a reinar sobre Judá. Ele começou a reinar sobre Judá aos 8 anos de idade. Este menino era filho de Amon, neto de Manassés, filho de Ezequias. Ezequias vendria a ser o seu bisavô. E este bisavô de Josias, ele fez coisas boas. Ele também foi um restaurador, assim como seu bisneto. Então a semente ainda estava ali no meio da família. Estava ali no meio da família. Sabe, nós somos o resultado, você é resultado de pessoas que oraram por nós. Mas que oraram muito por nós no passado, para que nós viéssemos nós converter. Talvez sua mãe, seus pais, seus avós, seus bisavós oravam pelas suas gerações, oravam pelas suas famílias. A importância de nós orar pela nossa família, de orar a Deus pelas nossas gerações. Bom dia, Benjamin, ali em Moçambique, que Deus te abençoe. Orar pelas nossas gerações, por aquelas que hão de vir. Pedir a Deus que elas possam continuar no caminho do Senhor. Elas não venham desviar-se. E a nós nos cabe orar, dar bom testemunho, educar a nossos filhos na palavra de Deus. Mas isto Josias não teve. Mas ele teve um bisavô que fez o que era reto aos olhos de Deus. Ezequias, ele cometeu alguns erros na vida dele, como qualquer outro ser humano. Quando o profeta Isaías chegou para anunciar que ele ia morrer, ele orou a Deus, ele chorou na presença de Deus, porque ele não queria morrer. E Deus acrescentou-lhe 15 anos mais de vida a Ezequias. Nesse período de tempo, nasce seu filho Manassés, que foi um dos reis mais perversos de Judá, avô de Josias. Mas já vendo como vem vindo a história da família de Josias. Manassés diz a palavra de Deus que ele chegou passar o seu filho, seu próprio filho, pelo fogo. Bom dia, Carla Elissa, na cidade de Gramado. Que Deus te abençoe poderosamente nesta manhã de terça-feira. Um grande abraço aí para todos vocês. Ele chegou a passar o seu filho pelo fogo. Idolatria tinha por onde queria. Ele se submergiu na idolatria, na bruxaria, na feitiçaria. Enquanto a crença, enquanto Deus diziam que existia, ele ia adorá-lo. Se contém muitas pessoas hoje também que conheceram a palavra de Deus, ou até que conhecem a verdadeira palavra de Deus e que conhecem o verdadeiro Deus, mas se entregaram novamente ao pecado,
se entregaram à iniquidade, à idolatria, a fazer coisas horrendas diante de Deus. E ainda tem a ousadia de falar em Deus está me ajudando. Não é preciso ir na igreja para que Deus venha abençoar. Não é preciso estar metido dentro de uma igreja para que venha Deus nos abençoar. Mas a vida deles está de cabeça para baixo. Não tem absolutamente nada de espiritualidade, de comunhão com Deus, muito menos de presença de Deus na vida deles. Mas o diabo tem cegado tanto e tem enganado tanto que eles pensam que sim, de que eles têm. Família de Josias. Sabe, Ezequias, ele cometeu alguns erros na vida dele. E um dos erros que Ezequias cometeu, e que foi algo que é um alerta para nós também, está no capítulo 20 de 2 de Reis, a partir do versículo número 12 de 2 de Reis. Capítulo 20 de 2 de Reis, a partir do versículo 12. O que aconteceu com este homem chamado Ezequias? O rei Ezequias, bisavô do rei Josias, que é de quem nós estamos falando neste dia e durante estes dias vamos estar falando sobre ele. Não podemos separar a família de Josias, porque é um contexto histórico do que era a família dele e o que veio ser Josias depois. Ezequias recebe os enviados da Babilônia. E ele abre as portas da sua casa, recebe aqueles enviados da Babilônia e começa a mostrar tudo aquilo que ele tem. A palavra de Deus, ela nos diz que ele mostrou tudo. Mostrou-lhes toda a casa mostrou-lhe toda a casa das suas coisas preciosas, a prata, o ouro e a especiaria, os ungüentos preciosos e tudo a casa das armas e tudo que foi achado nos seus tesouros. Não houve nada na sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não tenha lhes mostrado. Mostrou tudo para quem? Para os enviados da Babilônia. O que é a Babilônia? O que era a Babilônia? O que é a Babilônia hoje, nos nossos dias? Quando falamos de Babilônia no nosso dia, estamos falando de um sistema corrupto, perverso, imoral que está imperando no mundo, que é o espírito da Babilônia. Ou você pensa que todas essas coisas que acontecem, todas essas leis que vão em contra da palavra de Deus, que vão em contra dos bons costumes, que vão em contra da moral, que vão em contra da ética, que vão em contra do respeito, que vão em contra de tudo que é bom, sai de onde? O espírito da Babilônia tomou conta hoje do mundo globalizado. E aí então Ezequias, Babilônia é inimigo do povo de Deus, entre outras coisas. E Ezequias vai mostrar tudo que ele tem para os seus inimigos. E vem a palavra do Senhor através de Isaías, o profeta. E Isaías disse: Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo que estiver na tua casa e aquilo que os teus pais tiveram acumulado até este dia será deixado. Que teus pais têm acumulado até este dia será carregado, para a Babilônia. Nada será deixado, diz o Senhor. E dos teus filhos que sairão de ti, aos quais tu gerarás, eles levarão e eles serão eunucos do palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que falaste. E ele disse: se a paz
e a verdade estiverem nos meus dias, não é boa. Mas para aí. E a tua geração, Ezequias? E a tua geração? Como vai ser a tua geração? Ezequias se importava por o hoje. Cuidado. Cuidado com nós abrir o nosso coração para pessoas que são inimigas da nossa fé. Cuidado com nós abrir as portas do nosso lar para pessoas que são inimigas da nossa fé. Que se levantam contra tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Às vezes, se tem costume ainda em algumas cidades do interior, e que é utilizado como uma maneira de agradar os visitantes, que é de mostrar a casa. Aqui é o quarto da minha filha, aqui é o quarto do fulano, aqui é meu quarto, esta é minha cama. Para quem você está mostrando a intimidade do seu lar? Cuidado. Cuidado, porque você pode estar mostrando para o inimigo. Não temos necessidade de mostrar absolutamente nada. Absolutamente nada temos necessidade de mostrar. Às vezes chegam pessoas que vêm sobrecarregadas de maldade e chegam e abrimos as portas do nosso lar, abrimos as portas do nosso coração e contamos nossos sentimentos mais íntimos, nossos sonhos, nossos projetos. E essas pessoas por dentro estão ardendo de inveja, de ciúmes, porque elas vêm com o espírito maligno dentro delas. Cuidado. Logo vem Manassés, logo vem Amon, e agora estamos com Josias. Josias vai marcar a diferença na família, na sua geração. E nós podemos marcar a diferença na nossa geração, nos nossos dias de hoje. Podemos marcar a diferença na nossa família. Podemos restaurar coisas, princípios que foram perdidos. Podemos restaurar e transmitir para as novas gerações que vão vir sobre a nossa família. Ora, no 18º ano do seu reinado, 18º ano do seu reinado, estamos falando de Josias, ele estaria com 26 anos, pois ele começou a reinar com 8, 18, 26. No 18º ano de seu reinado, quando ele havia purificado a terra e a casa, havia purificado a terra e a casa. Nossa casa deve ser purificada. Como vou fazer isso? Mudando a atmosfera que tem dentro do nosso lar. Como eu posso fazer isso? Através da presença do Senhor dentro do meu lar. Sabe, Jesus disse algo interessante. Ele disse, a minha paz eu deixo, minha paz eu dou. Não como o mundo dá, mas como eu dou. Isso disse Jesus. Nós aceitamos Jesus, recebemos a Jesus, mas muitas vezes nós não convidamos Jesus a entrar na nossa casa. Que nós possamos seguir o exemplo daqueles discípulos, lá de Lucas 23, se não me engano, 24, aí está, os que iam caminho a Emaús. Quando eles chegaram, eles convidaram ao Senhor para entrar. Fica conosco, porque já se faz tarde.
Quantas vezes nós oramos pedindo para o Senhor de que Ele venha entrar na nossa casa? Quantas vezes nós temos feito isso? Temos convidado ao Senhor para entrar na nossa casa? O que temos feito? Ou temos nós utilizado falando de purificação do nosso lar, de amuletos evangélicos que em alguns lugares entregam, como leva um pouco de farinha e espalha ali na tua casa, ou unge a tua casa, ou faz isto, ou faz aquilo. E são amuletos evangélicos que tiram a nossa visão do Senhor, e centralizamos nossa fé no óleo, na farinha, enfim, em vassouras, e tantas outras coisas que se oferecem hoje no mercado chamado gospel. E levamos esses amuletos para purificar o nosso lar. Alguns que não têm a Deus, ou alguns também acreditando no Senhor, caem no erro de purificar em suas casas com incenso. Isso nós temos visto a diário, de pessoas que muitas vezes, conhecendo a palavra de Deus, sabendo o que a palavra de Deus diz, eles levam incensos para dentro de seus lares. E vai saber consagrado a quem estão aqueles incensos. Vai saber não, sabemos a quem está consagrado aqueles incensos. As trevas, a espíritos demoníacos que atuam nas regiões celestes, com pensamento de purificar o nosso lar. E a palavra de Deus está dizendo que Josias tinha purificado a terra e a casa. Purificado a terra e a casa. É orando, é convidando o Senhor a formar parte da nossa mesa, é convidando o Senhor a formar parte da nossa família, é convidando o Senhor a entrar no nosso lar, é adorando a Deus dentro de casa. Quantas vezes você ouve um louvor dentro da sua casa? Quantas vezes? Você vai ver que quando você começa a adorar a Deus, a ler a palavra do Senhor, a ter mais comunhão com Deus dentro do seu lar, a atmosfera do seu lar começa a mudar, começa a se transformar numa atmosfera agradável para estar. Quando falamos de purificar o nosso lar também, nós falamos não somente de uma limpeza espiritual, mas também de uma limpeza física. Limpar o nosso lar. Não interessa se é uma casa de alto padrão, médio ou baixo padrão. Se temos implementos de limpeza ou não temos, mas sim que possamos ter a nossa casa higienizada, limpa, purificada, em outras palavras, para que a atmosfera ali venha mudar. Venha mudar. Quando nós recebemos a Jesus, o Espírito Santo de Deus faz uma limpeza no nosso ser, no nosso interior, e nós transformamos em novas criaturas. Porém, quando nós transformamos em novas criaturas, vamos também transformar o nosso corpo. Vamos ter que nós higienizar, lavar a roupa. Ah, mas eu tenho só uma calça, eu tenho duas calças. Não interessa.
é necessário a higiene dentro do lar. Quando Josias fez tudo isto, ele purificou a terra, ele limpou a terra da idolatria. Nós vamos ver na palavra de Deus, aqui quando começa o capítulo 34 de 2 de Crônicas, que ele derrubou todos os ídolos. Ainda, ele desenterrou os sacerdotes idólatras, aqueles que serviam a outros deuses, e queimou os ossos daqueles sacerdotes, para que não contaminassem a terra com a sua idolatria. Ele fez isto. Poderíamos dizer que exagerou? Talvez sim, talvez não. Mas ele purificou a terra. Limpou a terra de Judá, o seu reino, de toda sorte de idolatrias. Mas teria algum idólatra ainda escondido na nação? Logicamente que poderia ter. Mas publicamente não se adorou mais as trevas. Publicamente não se sacrificou mais a ídolos perversos. Não se fez isso. Hoje é engraçado. Estados Unidos, mês passado, veio a primeira grande convenção satânica nos Estados Unidos. E hoje, se está falando de que se poderá levar essa religião adiante para as crianças no colégio, enfim, ensinar sobre satanismo. São trevas. É o bem contra o mal. É o bem contra o mal. Estamos vivendo os últimos tempos? Estamos. Que tal nós fazer como Josias e começar uma purificação nas nossas vidas? Fazer uma análise profundo das nossas vidas, porque às vezes nós pensamos na idolatria e imaginamos imagens, imaginamos deuses feitos de barro, de gesso, de ferro, de madeira, mas existe outra idolatria também que nos empobrece, que nos faz adoecer, somos nós mesmos. Que nós idolatramos a nós mesmos. Nosso ego, nosso orgulho, que ainda não foi quebrado ou ainda não foi levado aos pés da cruz. E isso impede muitas vezes de nós ter a presença de Deus dentro do nosso lar. Porque nós idolatramos a nós mesmos. E não existe, não pode, não deve existir nenhuma sorte de idolatria no coração de um filho de Deus. Tem crentes que idolatram o seu time de futebol, até às vezes trocando cultos ou não participando dos cultos para estar assistindo o seu time de futebol. O primeiro na nossa vida deve ser Deus. O segundo, a nossa família. Deus deve de ocupar o primeiro lugar em nossa vida. E em segundo lugar, a nossa família. E em terceiro lugar, as atividades da igreja. Mas Deus deve estar presente na nossa vida às 24 horas do dia. Só assim, dessa maneira, nós vamos poder purificar o nosso lar. Pai eterno e Deus do céu, quero louvar-te, quero exaltar o teu santo e soberano nome, meu Deus. Esta manhã, Senhor eterno, quero elevar a minha oração a favor daqueles que estão enfermos, daqueles que estão passando por necessidades, por aqueles que estão desempregados,
Senhor Deus, por aqueles que estão depressivos, vem, Senhor, estender a tua mão de poder sobre a vida de cada um deles, ó Deus, trazendo libertação, abrindo portas, meu Deus, abrindo janela do céu sobre seus lares, derramando bênção sobre a mundo e sobre as suas famílias, meu Pai. Repreendendo todo espírito de enfermidade, todo espírito de intriga, de mentira, de fofoca, venha ser repreendido nesta manhã, ó Deus. Senhor, que lares venham serem restaurados, venham serem purificados. Vidas venham serem restauradas e venham serem purificadas em nome de Cristo Jesus. Deus Santo, restaura, Senhor amado, restaura a tua igreja nestes tempos, ó Deus. Que tua igreja possa voltar, ó Pai, ao caminho antigo da pregação da tua palavra e da santidade, ó Pai. Deus Santo, estamos vivendo tempos difíceis, onde a apostasia tem, Senhor Deus, tomado conta, meu Pai, mas é profético, Senhor, é sinal dos últimos tempos. Mas, ó Deus, nesta manhã nós falamos, Maranata, Maranata, vem, vem, Senhor Jesus. É o nosso desejo, nossa esperança, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe este vídeo, vá até lá o nosso YouTube, Pastor Juan Carlos Teixeira Soares. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo e deixe o seu like. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus seja sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.